Bem-vindos a mais um pós-jogo aqui no Camisa 12. De cara já quero agradecer vocês, porque mês após mês nós estamos quebrando todos os recordes do canal. 5 mil inscritos nos últimos 28 dias, gente. Não tem nada que pague isso, obrigado de coração. Nós temos 5 grupos de resenha do Camisa 12 no WhatsApp, eu não vou colocar o link aqui que os rivais adoram invadir lá, aparecer lá de vez em quando. Mas nós temos 10 grupos, aliás, nós temos 9, eu vou criar o 10º agora e vou colocar o grupo de divulgação aqui. O que é o grupo de divulgação? Só eu posso mandar mensagem, só o administrador. E aí eu mando vídeos do canal, tem vídeos da arquibancada que não vão pro canal porque eu não quero correr o risco de tomar um strike da Fox. Então dessa vez só quem tá no WhatsApp do Camisa 12 vai receber vídeos da arquibancada. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês. E a galera que filmou da arquibancada toda vai mandar no meu número também. Eu vou compartilhar com vocês. Então só clicar no link aqui, participar do canal, só o administrador manda mensagem. Tranquilo demais. Novidade no pós-jogo do Camisa 12, eu vou falar um número aqui. Quem assistiu o pós-jogo até o final vai saber o que esse número significa. O número de hoje é 26. Um assunto que envolveu muito o jogo de hoje, mas não estava em campo, era Diego Tardelli. E aí eu prometo que eu vou usar 30 segundos. Gente, vocês vivem falando que não existe jogador acima do Atlético, não existe jogador maior do que o Atlético. Então, peraí, se o Atlético está num jogo decisivo pela Libertadores, por que a gente falou tanto de Tardelli e perdeu um tanto foco principal que era Atlético numa decisão de Libertadores? Ah, Rafael, mas a gente não entra em campo. Gente, lembra de 2013 que a gente respirou Libertadores, que a gente viveu Libertadores? Vamos focar no time atual, no time nos jogadores que estão aqui nas nossas deficiências e principalmente no nosso papel de torcedor. Não gostei desse negócio hoje da gente ficar, eu até falava no Twitter, a gente esquece Tardelli, caramba. Se vocês falam que não querem, que o cara é mercenário, que o cara não sei o que, então esquece, pronto, esquecemos, agora sim vamos falar de Galo e Danúbio. A gente tem aquele eterno duelo entre Independência e Mineirão aqui na torcida do Galo. E para nós, vocês lembram de 2012 como foi legal aquele efeito caldeirão? Todos os times do Brasil vinham aqui conhecer o Horto e caramba, que estádio é esse, que barulho é esse? E para nós hoje já não é tão novidade assim o Independência, o efeito caldeirão dele, mas para as equipes que visitam a Independência, gente, é um alçapão. Vocês se coloquem no lugar do Galo, visitando um time com o barulho que a torcida fez hoje. Eu não sei se na transmissão os caras colocaram o microfone direitinho lá para captar todo o barulho, mas quem estava no estádio sabe o que eu tô falando. O barulho foi insuportável. Nós temos uma arma em mãos que o Danúbio, sem dúvida nenhuma, assustou. Da hora do hino nacional, que a gente não escuta nada naquele estádio do que tá rolando no telão. É impressionante o barulho que a gente faz. Então, por mais que a gente goste do Mineirão, que a gente tenha essa herança de ter sido criado, que comporte mais torcedores, e eu, para trabalhar como imprensa, eu prefiro o Mineirão também, que eu posso rodar pela arquibancada, mas o Independência eu acho que ainda causa um efeito surpresa e de pânico em quem visita. É estranho falar pânico, lembra da Máscara do Pânico, mas eu acho que o Independência ainda tem um efeito sobre esses times que vêm nos visitar muito grande. Parabéns para a torcida, que barulho e apoio o tempo todo. Claro que ficou tenso, pediu raça ali e tal, mas o time precisava acordar realmente. Mas o comportamento do torcedor, show de bola, nota 10. Falei do assunto Tardelli, outro assunto que era assim, pauta principal na torcida hoje era Patrick escalado na lateral direita. E eu tinha esperanças que o Guga fosse de cara, pelas conversas do Levi nas entrevistas. Eu esperava que o Guga fosse entrar de titular de cara. E sinceramente, depois desse primeiro tempo, com o Patrick fazendo aquele pênalti ali, tava curioso que eu tava na zona mista no estádio, gente, onde a imprensa entrevista os jogadores. Sabe que lugar que passam os jogadores com os patrocinadores atrás, eles comparando e tal? A gente tava ali, um repórter, acho que o Lima, de Divinópolis, perguntou pra ele, você acha que foi pênalti? Foi meio áspero, meio grosso com o repórter, falou meia frase ele falou longe do microfone assim, mas está classificado, assim, e foi embora. Não gostou do Patrick, não passou com cara de bons amigos pelo local da imprensa, e eu acho que hoje o Patrick perde essa vaga dele, e eu acho um absurdo um clube como o Atlético, com as metas, porque uma coisa é o Danúbio, tem um jogador que é questionável. Estou falando do Atlético, que é um dos clubes que almeja o título da competição, tem um jogador como o Patrick. E aí tem os caras que vão falar que é gente boa, que é muito fácil perseguir o Patrick e não perseguir os outros, que também falham, como o Xará, o Fábio Santos. Gente, a gente fala dos outros, mas a gente tem que ir na prioridade. E o Patrick é prioridade porque quem tem um nível técnico mais baixo do time é o Patrick. Não é por mim que é gente boa com o time, gente boa em empresa de 300 milhões, já falei que não dá certo. Ele não pode ser promovido por causa disso, ele não pode ter aumentos absurdos de salário por causa disso. E se Deus quiser, a partir de hoje, o Guga, porque sabe o que é complicado? Só nas oitavas de finais você coloca um Guga. Aí
vai faltar aquela comunicação automática com a zaga, com o Hever, com o Rabelo, com o volante que joga pelo lado dele. E a hora é essa dele, os jogos que o time principal for jogar no Mineiro ou na Libertadores, o Guga já pegar, porque é questão de tempo, é lógico. É claro que o Patrick vai dar mais patricadas durante o ano e é lógico que é questão de tempo o Guga pegar essa vaga. Então, que seja agora. Agora falando sobre o jogo, né, gente? Pelo amor de Deus. Não existe time no mundo que faz 2 gols na casa do adversário, com esse gol fora, gol qualificado, né? Que faz 2 gols fora, que faz 3 gols no primeiro tempo e passa aperto. Não existe, gente. Não existe. Pode ser o Celtic da Escócia contra o Real Madrid, que faz 2 gols na casa do Real Madrid, faz 3 no primeiro tempo e vai passar aperto. Não existe. Não existe isso. É um absurdo que a gente tem que parar. Eu sei que eu tô virando um velho ranzinza, mal-humorado, mas a gente tem que parar com algumas brincadeiras. Primeiro, Patrick Seleção com a brincadeira de mau gosto. Vocês estão jogando contra o Atlético quando faz essa brincadeira, porque a gente coloca um clima muito legal para uma tragédia que é Patrick na lateral direita. Então vamos parar de brincar, falar sério. Pode gritar o nome dele, Patrick, porque a gente está passando uma mensagem de apoio para o time. Mas Patrick Seleção, a gente está memes, a gente está criando um clima de brincadeira que eu também já errei com isso há muito tempo para um assunto que é muito sério. E o tem que ser sofrido, o Galo é isso, o Galo é isso. É por isso que a gente sai para Jorge Wilstermann, é porque com o papo do é assim que é gostoso e tal. Eu aprendi com o tempo, porque eu gostava de falar isso no Tarot Esporte. Eu gostava, não tem que ser sofrido, gente, isso é um absurdo e isso decreta a nossa eliminação lá na frente, porque aí quando você sai lá na frente, na fase de grupos, nas oitavas, nas quartas, por um erro seu, você acha que o erro foi lá, mas o erro começou aqui. Normalmente a gente analisa só no jogo que a gente é eliminado, mas a gente não analisa que o primeiro jogo, a primeira fase da competição te passou o sinal do que estava errado e você não conseguiu corrigir. Então não tem que ser sofrido se você fez 2 gols na casa do adversário e 3 gols no primeiro tempo. É um absurdo sem tamanho e se a gente não conseguir corrigir, a gente não chega na fase de grupo. Se chegar, é questão de tempo a nossa eliminação. É questão de tempo a gente saber que a gente vai fazer uma campanha mediana no Campeonato Brasileiro. Então é agora que a gente... Pô, Fael, tá arrumando o time. Gente, a hora é agora, porque depois vai vir um papo de que não é hora de cobrar, que tá lá no fim do ano e tal, agora tá que esperar acabar a temporada. A hora é essa. Aí eu tava na zona mista, só lembrando, é muito parecido com a final do Campeonato Mineiro. O Atlético é um time que adora complicar a própria vida. Não existe outro igual. A gente fez 3 no Cruzeiro no primeiro tempo, tomou um gol no segundo tempo e o Atlético se complicou com a expulsão infantil do Otero. Gente, é histórico. Nós gostamos de nos complicar. Nós gostamos de complicar a vida do Galo. Nós que eu falo é a instituição, não nós torcedores. A gente está na arquibancada fazendo nosso papel. Mas eu falo o próprio time. Parece que é uma coisa institucionalizada. Se você trocar todo o elenco, vai continuar os mesmos defeitos, os mesmos erros, comparando com Brasília. Você troca todos os políticos, acabou a roubalheira? Não, porque aquela cravado, está enraizado no clube. Não sei o que é. Aí a análise vai para o professor Levi, vai para um diretor de futebol. Mas vocês entendem que a gente troca todo o elenco, troca todas as peças. Em 3 anos você trocou todo o seu elenco e aquilo continua. Parece que é um filme do passado. E é preocupante, porque a gente não consegue corrigir. E na entrevista, o Camisa 12 voltou a entrevistar jogadores, viu, gente? Vai ter entrevista aqui no canal também. Graças a Deus, estou até com LED aqui, que a gente estava com LED quebrado, computador quebrado, sem internet. A Camisa 12 estava no navio do Titanic tocando violino para afundar já. Estamos voltando agora a ficar legal. Um repórter perguntou para o Ricardo Oliveira, foi falta de experiência? Ele falou assim, pô, tá certo que a gente é mesclado, que a gente tem jovens, mas não falou com essas palavras, mas ele quis dizer assim, um time que tem Léo Silva, que tem Hever, campeão da Libertadores, vou falar dos titulares, tem Elias, campeão de uma porrada de coisa, Fábio Santos, campeão de uma porrada de coisa, que tem Ricardo Oliveira, campeão de um monte de coisa, por mais que ele tenha jovens como Guga, como o Casares não é tão jovem assim, mas que não tem um histórico, um currículo muito grande, esses caras têm que ter o controle da situação. Ele até fala que no intervalo o grupo conversou e falou, gente, Libertadores, se os caras acham um gol aqui, vão complicar a nossa vida. Não vamos deixar eles, o Ricardo fala isso, não vamos deixar eles complicarem, se eles fizerem um gol, eles vão querer complicar a nossa vida. E como que você já percebe seus erros, que o Hever e o Vitor falou de erros depois do jogo no Uruguai, você conversa no vestiário e você não consegue corrigir. É algo que me preocupa muito, porque parece que é você uma coisa é detectar o erro, é muito bonito o discurso é detectar seu erro, mas como corrigir? E parece que a gente não tem como corrigir, parece que, sabe, não sei, eu estou falando de forma calma, mas é em forma de desespero. Porque parece que é algo impossível de se corrigir no Atlético, essa desorganização na forma de jogar. E essa desorganização, com 3-0, você não tem o que falar do primeiro tempo, de crítica. Talvez se tivesse permanecido 3 e aquela bola do Casares, você fala,
Coração. Aquela cavadinha do Casares, se tivesse sido gol, eu estaria só elogios aqui hoje. Mas eu anotei com 0x0, 1x0, alguma coisa assim, o Hever parado, com a bola aqui, fazendo assim, tipo, eu não tenho com quem jogar. Tá o Elias em cima dele, o Adilson em cima dele, os laterais cravados lá atrás, o Atlético ele ainda é bagunçado para sair jogando. E quando o Danúbio foi para pressão, era só bico para frente, e eu ainda quero essa organização, eu estou falando de organização defensiva e ofensiva, para sair jogando. Um time não pode ficar na base de chutão, e não pode ser tão estranho. Tá me faltando talvez pelo cansaço algumas palavras aqui, mas o Elias, o Adilson, o Hever, todo mundo junto, assim, não abria, o jogo do Galo não fluía. E aí depois do primeiro gol, do segundo, foi um soco no queixo do Danúbio, ele quase foi para nocaute. Ele balançou, ficou mais fácil jogar, encaixar as jogadas. Mas Luan e Xará, um dos dois vai ter que rodar, não dá certo, não deu certo essa combinação. O Xará, provavelmente sai o Xará, né? Mas que testem o Maicon, que usem o Mineiro para isso, que usem o jogo no fim de semana para isso. E nas substituições do Levi, é complicado por causa dos cartões amarelos, mas eu teria feito diferente. Teria tirado o Adilson, que prega muito fácil, e teria colocado o Pai Véi, o Zé Wellison, o capanga de prefeito do interior, e teria tirado o Maicon do outro lado. Teria tirado o Xará. O Xará teve um lance que ele colocou a mão no joelho, que ele não aguentava mais nada, errando tudo, ainda não se encaixou, não justificou o dinheiro gasto nele. Então acho que o Levi já poupou o Zé Wellison e o Maicon do jogo contra a Caldense. Ele deu um sinal com isso, que a cabeça dele está confusa quanto às opções que ele tem, quanto às peças que ele vai usar. Está muito claro isso, mas que seja agora, Levi, que a gente precisa consertar agora, senão a gente não vai passar nem para a fase de grupos, porque está classificado, mas é preocupante ainda a forma como a gente está jogando. Gente, eu quando vou gravando aqui, vai 1000 vozes passando aqui. Eu esqueci de falar uma coisa sobre o Tardelli, eu não queria falar mais, mas o Levi era brilhante em algumas respostas, e ele foi mais uma vez. Eu concordo muito com ele, que ele falou assim, eu não traria se eu fosse o presidente, o treinador para mim seria um grande jogador. Ele é rápido, inteligente, talentoso. Eu, Rafael Lima, torcedor atleticano, tem Tardelli como ídolo, traria. Eu como jornalista, traria. Mas pra gente é fácil demais pensar nessa situação. Para quem assina o cheque, lembra que o Calil falava isso? Para quem tem a folha de pagamento na mão, é mais pesado, viu, gente? E me desculpem usar de exemplo aqui o Itair Machado, mas eu vou usar. O Itair, ele prioriza salário em dia, bicho pago corretamente. Seu grupo rende 20% a mais. Se você está comprometendo o seu orçamento, você vai comprometer a sua folha de salário, você vai comprometer bicho. Eu sei que é absurdo falar isso, mas compromete cerca de 10 a 20% do que o time rende de campo, viu, gente? No mais, ainda que eu estava falando aí sobre Adilson, Pai Véi e tal, o Elias ainda precisa diminuir esse número de amarelos dele. Eu monitoro o cartão amarelo desde 2015 no Atlético. O número de cartão do Elias impressiona, é muito alto, já foi até suspenso o terceiro amarelo no Campeonato Mineiro, tomou mais um hoje. Talvez seria substituído o Adilson, o Elias tomou amarelo e talvez tenha mudado a substituição do Levi Coupe. E outra coisa é perder o trauma de jogar fora de casa, né, gente? Que a gente viu que o Danúbio não é isso tudo também. Tudo bem que o Atlético esperava um time menos técnico, assim, mais de pancada, mas o Danúbio não é isso tudo. E o nosso trauma de jogar fora de casa ainda precisa ser corrigido. Quando a gente corrigiu isso em 2017, a gente parou de jogar bola no Horto e se complicou. É o Galo se complicando sempre. Eu tinha que ter pedido isso lá no começo do vídeo, pedi agora. Clique em curtir, inscreva-se no canal e o número 26 é o número de gols do Luan no Horto, que eu falei lá no começo do vídeo, o número 26. Mais um e o Luan empata com o jogo como o maior artilheiro do Independência desde a reinauguração. Eu sou fissurado com tabela, com números e, aliás, vou pedir mais uma vez, inscreva-se no canal que eu tô feliz demais. 5.000 inscritos nos últimos 28 dias, passamos de 40 mil. Tamo junto. Assista os outros vídeos do canal aqui, tem muito vídeo bom.